falar agora sobre um acompanhamento e os cuidados, né, após o tratamento. Como o senhor estava falando para a gente agora Sim. sobre a questão de tem aquela caminhada longa ali, que é um tratamento realmente um pouco demorado, né, às Sim. vezes um ano, mais de um ano, mas quando passa a gente precisa realmente continuar os cuidados, né, como o Sim. senhor falou sobre a ONG, né, que Do tem Cano-Mama, o né? Cano-Mama, que faz Sim. a canoagem ali, é uma retomada ali, a atividade física, que às vezes essa mulher ficou meses, né, sem poder fazer. Como que deve ser esse acompanhamento, né, assim, deve continuar o acompanhamento médico após ali o tratamento do câncer, após vir a cura, né? Assim, estou curada, mas Sim. e agora? A vida que segue deve Pra onde, continuar, né? para onde? Deve continuar ali fazendo as consultas ali com o médico ainda por um período? Como que funciona essa parte? Sabe que quando eu começo um tratamento, eu falo para os pacientes, ó, é um casamento. E da agora para frente a gente não se separa mais não, porque o tratamento, quando a gente pensa em etapa de químio, cirurgia e radioterapia, pode durar ali um ano e pouco. Mas hoje os tratamentos têm os estudos mostram o seguinte: o tumor pode voltar 10, 15 anos depois. Uhum. Então eu vou ter, em algumas situações a gente consegue fazer tratamentos hormonais, uma hormonoterapia por até 10 anos. Uhum. Então, essa primeira etapa intensa de químio, que é o que cai cabelo, tem alterações, vai ser provavelmente ali nos primeiros 6 meses, um ano. Depois, para essas pacientes que têm receptores de hormônio e vão fazer uma hormonoterapia, hoje a gente vai até 10 anos. Uhum. Mas para aquelas que não precisam da hormonoterapia, passar dessa etapa, químio, cirurgia, radioterapia, a gente faz exames de imagens de avaliação de resposta. A gente vai ter aí exames como um PET scan, que a gente pode realizar ele a cada 6 meses, um ano. 6 meses no primeiro 1, 2 anos ali. Depois você pode fazer isso anual. Mas nem sempre ele está disponível. Então aí a gente tem a cintilografia óssea, que faz um mapeamento da parte óssea do corpo, tomografias de tórax e abdômen, exames de sangue com marcadores tumorais para um acompanhamento. Primeiro ano a cada 3, 4 meses, segundo ano 4 a 6 meses, do segundo, terceiro ano em diante, a cada 6 meses uma avaliação e exames de imagem anualmente. Esse PET scan, qual é a diferença dele para as tomografias que a gente já está mais habituado a... Quando a gente fala, ele tem até o nome, PET-TC. Esse TC é porque ele é uma tomografia. Uhum. Só que aí desenvolveram uma técnica de colocar uma glicose marcada, que é o FDG, que é isso que é o PET, que é, você coloca uma glicose, e sim, o tumor, ele tem uma captação maior da glicose, tá? E daí vem aquele conhecimento de que o açúcar que alimenta o câncer, Sim. ele tem uma capacidade de absorver mais a glicose. Então, colocou uma glicose marcada que a tomografia brilha quando olha na tomografia, e ele vai concentrar dentro do tumor. Então, ele tem essa capacidade maior de nos mostrar onde é o tumor, porque é um contraste que vai concentrar dentro do tumor. Entendi. Diferente do contraste de iodo da tomografia, que é o tradicional, que ele só vai mostrar no nosso corpo, de uma maneira geral, onde tem mais vaso sanguíneo. E ali naquele local que tem uma maior concentração de vasos, a gente entende que é um tumor. Esse, como ela tem esse contraste concentrando dentro do tumor, é como se ele brilhasse e acendesse. Onde capta mais, a gente entende que ou é tumor ou um processo inflamatório. Mas quando a gente tem o quanto isso traz de... isso é muito mais específico, é muito mais sensível para nos mostrar essas áreas onde provavelmente é tumor. A minha próxima pergunta, na realidade, acho que já entra até nisso que a gente já está conversando aqui, que seria, assim, quais são os principais exames, né, os exames necessários para prevenção de recidivas. Como o senhor falou, às vezes o tumor ele pode voltar 10, 15 anos depois, 15, né? Então, 15, 20 anos depois, assim, é possível, sabe? Esse exame que a gente está conversando aqui agora, ele é essencial, então, para... Você sabe que não é... a gente não tá, quando a gente faz exames, a gente não é que a gente está prevenindo voltar. A gente só assiste, a gente ou faz a químio, rádio, cirurgia e hormonioterapia para evitar, e aí você faz tratamento para evitar, ou você vai fazer exames no sentido de mudou alguma coisa, e aí entra esses exames que eu te falei, tomografia, cintilografia, PET scan, marcador tumoral, exame de sangue,
mas eles não previnem a recidiva. Sim. Se o tumor Sim. tiver que voltar, ele vai voltar. Vai voltar. Porque, do contrário, a gente oferece os tratamentos que a gente tem hoje. Com químio, com hormônio, com inibidor de ciclinas, que são estratégias diferentes de o que estimula a célula crescer eventualmente, a gente vai ali e bloqueia. Uhum. Então, seriam tratamentos, mas não que a gente tenha exames que impeça de voltar. Talvez, se voltar, como a gente tem uma periodicidade de fazer, a gente vai só descobrir que voltou mais cedo, entendeu? Perfeito. E como a maior chance, assim, quando eu falo, pode voltar com 15 anos? Pode, mas é raro. Uhum. É o raro porque do caso que você conta, ó, aquela paciente tantos anos depois. Não, se ele tiver que voltar, primeiros 2 anos. Se ele voltar lá com tanto tempo, a gente até repete a biópsia para entender se ele é um novo tumor ou se é aquele primeiro que voltou agora. Uhum. Que a gente tem como avaliar isso por avaliação da imunistoquímica, quando a gente entende o perfil hormonal HER2 é exatamente igual ao primeiro ou é um diferente. Uhum. Então, se ele volta tanto tempo depois, a gente até biopsia para saber. É um outro? Porque a gente não... Os exames, inclusive, depois do tratamento, se não tirar a mama toda, tem tecido mamário. A gente continua fazendo a triagem, mamografia anual, Uhum. aquela mama residual, porque tem tecido mamário ali. Sim. Então, a gente faz são os exames para acompanhamento. Caso apareça, que a gente pegue bem no início e consiga resolver caso isso aconteça. A gente está conversando aqui sobre a duração, né, que os tratamentos realmente são longos, e Sim. a minha pergunta agora seria exatamente sobre isso. O que essas pacientes, né, elas devem saber sobre impactos, né, causados nesses tratamentos de longo prazo, os impactos Sim. tanto físicos, né, quanto o impacto emocional, porque às vezes ela tem ali o diagnóstico e ela sabe que a luta vai ser grande até chegar ao final, né? E são vários os impactos, tanto físicos, né, quanto os emocionais. O que o senhor diz em relação a isso? Assim, o que ela deve realmente esperar quando recebe esse diagnóstico e sabe que vai passar por todo esse tratamento? Eu sempre começo dizendo que, mesmo a doença inicial, ela é potencialmente grave. Então, infelizmente, se ela é potencialmente grave, a gente tem que ter um tratamento um pouco mais pesado. Justamente porque se a gente não conseguir chegar na cura, ela pode trazer consequências sérias. Uhum. Né? Então, assim, a depender do subtipo de tumor, um tumor com receptores de hormônio, que a gente vai para uma hormonioterapia que é o que? Diminuir estrógeno e progesterona por muito tempo, e isso vai ter impacto em sexualidade, sensibilidade da pele, a gente vai ter as pacientes, invariavelmente a gente acaba colocando na menopausa, e isso tem impacto em libido, em disposição, em massa muscular, né? A gente tem a cirurgia, que hoje a gente já diminuiu bastante as sequelas de uma cirurgia, porque antes a gente fazia uma mastectomia para todas as pacientes. Uhum. Hoje, quando possível, quando inicial, a gente consegue fazer a mastectomia conservadora, uma quadrantectomia ou até uma nodulectomia, preservando mais mama. Uhum. Mas para aquelas que a gente faz uma mastectomia, a gente pode ter limitações de força, de amplitude, de quanto a gente consegue mobilizar essa parte. Porém, entendendo que nesses casos são aqueles que têm um potencial maior de recidiva ou de gravidade. Uhum. Né? Então, pode ter essa sequela cirúrgica, pode ter essa deprivação hormonal que vai ser longa, mas eu sempre tento focar, e aí talvez isso seja o princípio de um oncologista, ele é otimista por natureza. Sim. Ele tem que ser otimista sempre, é tentar mostrar que, olha, tem algumas coisas sim que não vão ser iguais, mas é para você ficar bem, é para você ter a cura, é para você, dentro do que é possível, né? Não dá para ter a mama, mas hoje a gente consegue fazer uma reconstrução, colocar uma prótese, uma simetrização. Sim. Né? Então, assim, todas as coisas que eventualmente vão surgir, a gente vai tentar um caminho, se não exatamente igual, o mais próximo disso. O mais próximo que tenha de uma mama ou de uma aparência normal, né? Uhum. Então, eu vejo assim, tem várias coisas, a depender do subtipo, porque aqueles que não têm receptor de hormônio, acabou o tratamento ali, você não vai precisar fazer essa hormonioterapia estendida. Beleza, você não vai deprivar
hormônio, mas às vezes você faz uma cirurgia mais ampla, tem uma radioterapia, tem uma limitação de movimento aqui. Então isso é porque quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem tantos espectros diferentes de tratamento, Sim. de possibilidades, inclusive da doença que é incurável, que é a doença metastática. Uhum. Né? Então essa daqui vão ter mais restrições. Para aquelas que a gente tem, mesmo naquelas que são curativas, a gente ainda vai ter alguns espectros diferentes, em que eu vou tratar por um tempo maior ou menor, ou que eu vou ser mais ou menos agressivo, mas é sempre pesando isso. Qual o potencial que ela tem de voltar? Qual o risco disso acontecer? Uhum. E a depender disso, sim, talvez eu deixe um pouco mais de sequela, porém, sempre pesando que o foco é a cura, né? Com certeza. E a minha pergunta agora é em relação a gente acho que já até falou um pouco sobre isso, mas em relação à prática de atividade física e uma alimentação saudável, né? O quanto isso pode contribuir para recuperação e bem-estar assim após o tratamento. E assim, até complementando ainda Sim. essa pergunta, a gente estava falando agora quando o senhor falou sobre essa mastectomia total, que a pessoa ela realmente perde massa muscular, perde a força. Então, quando isso acontece, ela coloca realmente uma prótese, né? Sim. E após o tratamento, ela retoma ali a atividade física. É possível, ela recupera, né, a força como antes, ou não volta mais a ser como antes, mas... Não consegue ter, assim, de uma forma geral, se você tem atividade física, se naquele começo, mesmo se você tem uma restrição, fez fisioterapia, tem amplitude, você consegue voltar de uma forma bacana. Eu lembro que quando eu conversei com as meninas do Canomama, elas vieram lá na clínica apresentar o projeto e tudo, eu lembro que no dia eu até falei com elas, falei assim, ó, se funciona eu não sei, eu sei que o braço de vocês é maior que o meu. Então assim, eu acho que eu vou acreditar nesse projeto, eu acho que esse projeto de vocês funciona porque todas elas, assim, ó, braço indefinido, negócio assim, Sim. bem dispostas, Sim. eu falei, então assim, com a prática de atividade física regular, com uma fisioterapia quando necessário, você consegue. Vai ter um tempo, não é Sim. de primeira, vai ter um pouco de dor, vai ter um pouco ali de uma restrição, uma limitação inicial, mas com os exercícios certos, com a prática regular, você consegue voltar. E sabe que tem mais ou menos 1 ano e meio, eu de tanto orientar e até pelo contato com essas ONGs, eu também passei a fazer mais atividade física. Então, assim, hoje com as pacientes, tem hora que eu até tenho que pesar a mão, falando, será que eu estou falando demais de exercício físico? Porque eu trouxe para mim também, Sim, sabe? sim. No último ano aí, 1 ano e meio mais ou menos, eu não faço canoagem, eu faço corrida. Sim. Mas assim, quando eu coloquei, eu trouxe para a minha realidade e consegui mostrar isso para as pacientes, como você modifica disposição, reduz a ansiedade, melhora a qualidade de sono, melhora tudo. Então, assim, eu consigo ver, de tanto orientar as pacientes, eu falei assim, acho que eu vou ter que fazer desse negócio, eu conto isso para todo mundo. Eu vou ter que ser um exemplo. Eu vou ter que ser um exemplo. Então, assim, tem já 1 ano e meio que eu comecei a fazer de forma regular atividade física, corrida principalmente, né? Em que eu consegui não só ter para mim, porque eu não tive o câncer, ok, mas eu tô ali orientando todo dia mulheres, batendo na tecla ali, ó, e atividade física tá fazendo? Sim. Então, depois que eu modifiquei isso, que eu trouxe também para minha realidade, eu consigo dizer para elas, olha, no começo você vai ter lá 5 desculpas diferentes, 5 no mesmo dia. No mesmo dia, é o sol, é a chuva, é o calor, não dormi bem, várias coisas, né? Eu tenho 3 meninos, então é assim, briguei com os meninos, menino me irritou hoje, eu tô bravo, tô atrasado pro trabalho, eita, doendo, ó. Com esse calor aí, se eu fizer certeza, minha coluna vai travar, não posso ir de jeito nenhum. E eu acordei disposto, você sabe? Então assim, eu consigo hoje ter bem claro que quando você sai desse sedentarismo para essa atividade física regular, como você modifica? Isso que eu te falei, disposição, qualidade de sono, até vontade de resolver problema. Assim, os dias que eu corri, que eu chego no consultório, é quase que assim, cadê o trabalho? Me dá aí que eu quero resolver já. Sim. Me dá aqui. Aquela disposição é diferente, sabe? Então, assim, e quando eu trago isso para oncologia, para o tratamento das pacientes de câncer de mama, em que os estudos mostram, ó, paciente sedentário tem maior taxa de recidiva, paciente que faz atividade física tem maior taxa de cura. Eu falo para elas, ó, se der preguiça, lembra se a quimio era boa ou não.
Aí ela fala, opa, doutor, acho que eu já vou fazer hoje esse negócio. Se eu não estava fazendo agora, vou começar se eu agora. não estava fazendo, acho que eu vou começar isso. Porque tem isso, tem esse dado, tem estudo mostrando isso. O paciente que pratica atividade física tem menor incidência de câncer, e aquelas que continuam fazendo atividade física depois do diagnóstico e tratamento tem maior taxa de cura. Então não tem como você falar que não tem que fazer alguma atividade física. Sim. Né? E aí quando elas me perguntam fazer o quê? O que você gostar. Qualquer uma, né? Porque você tem que fazer alguma coisa. Alguma. Dança de salão, hidroginástica, academia, caminhada, corrida, a canoagem, stand-up. Tem uma que eu acompanho, ela faz vela. Ela gosta de velejar. A gente tem um lago aqui, ela Sim. tem, né? Ela tem essa também tem até uma ONG, essa paciente, ela tem chama Velas para esqueci o nome dela, mas é vela adaptada. Vela adaptada para pessoas com necessidades especiais. Vela adaptada, que é o nome da ONG. Então ela veleja. Cada um acha o que você gosta. Não é possível que uma bicicleta, com tanta ou uma coisa academia, disponível, ou nada vai... Não é? Então, assim, o que eu digo para os pacientes é alguma coisa. Aquilo que te faz bem. E mesmo se no começo for daquele jeito que eu te contei, com 5, 6 desculpas por dia, insiste que depois de uns 2, 3 meses a chave vira. Sim. Que aí você fala, não, na verdade, hoje eu tenho que acabar aqui, eu acabar isso aqui agora, ó, vai dar tempo. Não dá tempo, eu vou pegar os meninos ali. Não, mas você começa a achar tempo dentro do seu dia. Exatamente. Né? Você fala assim, não, vou acordar um pouquinho mais cedo, deixo os meninos na escola, já corro lá, faço meia horinha, 40 minutos, dá tempo. Antes era não consigo de jeito nenhum. Depois, né? Eu pensei que nunca fosse fazer isso, acordar mais cedo para fazer atividade, estou acordando 5 da manhã. Não é? Assim, hoje, se você me perguntar que hora que eu faço atividade física, é X. Tem dia que eu consigo, falo, hoje eu tenho que fazer antes de todo mundo levantar, então eu acordo 5h30. Tem dia que eu já resolvi coisas de casa antes de ir trabalhar e faço ali. Tem dias que todo mundo dormiu, 9, 10 horas, já consegui resolver a casa, está todo mundo dormindo, vou para academia. Então, assim, hora do almoço, tem vezes que, depois que você começa a fazer atividade física, é isso, fala, não, eu já almocei aqui rapidinho, acho que eu vou dar uma idinha na academia ali rapidinho, não dá nada, não dá tempo. Então, você começa a produzir horários na sua semana, você começa a produzir momentos dentro do seu dia a dia que você fala, não, isso aqui faz toda a diferença. Quando eu faço atividade física, faz diferença. Né? E você também, então, atualmente... Sim, eu tive que entrar. Depois de ouvir você falar que, né, quem é ativo, né, quem está fazendo atividades físicas ativamente tem uma chance menor, né, de desenvolver... Você já até fez a conta aqui, né? Não. Já está acabando aqui, vocês podem dispensar todo mundo, a gente já sai correndo. Não tem como, né? Não fazer. A minha última pergunta aqui desse quadro é exatamente sobre esses grupos de apoio. A gente está conversando muito aqui sobre as ONGs, né? E você até citou algumas, que é a Canomama, que a gente até chegou a conhecer também o pessoal. Além das ONGs, assim, existe algum outro tipo de grupo, assim, que o senhor hoje, como médico, indica também para as pacientes, né? Que estão em tratamento e para também que já se recuperaram, né? Como você falou, a Canomama e a Vencedoras Unidas, as duas ONGs, as duas associações, elas são formadas por mulheres que tiveram, né? Passaram por essa luta, né, contra o câncer, venceram e hoje elas estão ali à frente. Mas existem outros grupos, assim, que o senhor sempre indica? Você sabe que tem bastante. Os dois eu citei porque são grupos que eu tenho contato próximo, né? Uhum. Mas que tem outros grupos, mas todos eles com esse perfil, tá? Você pode, se for procurar na internet, você vai ver que em Brasília você tem bastante grupos. Os dois eu cito porque são os que eu conheço. Sim. Mas tem algumas pacientes, e algumas elas falam até como você me disse assim, ó, eu tenho medo d'água, eu não vou lá fazer não. Eu falei, beleza, tudo bem, vai com um fisioterapeuta, vai com um personal, vai no RPG, vai em alguém para fazer atividade. Uhum. Se não for ONGs como essas que vão acolher, os profissionais de saúde conseguem também. Sim. Entendeu? Então, assim, que existem outras ONGs, tem. Eu é que não tenho contato com elas, mas dentro da minha realidade, como eu consigo ter tanta proximidade com essas duas ONGs que eu te citei, mas eu vejo que todas elas, o perfil é bem parecido. São mulheres que de uma forma querem ajudar outras mulheres. Com certeza. Entendeu? Então, assim, essas duas eu gosto de falar delas porque eu as conheço. Conheço de nome as integrantes, conheço de ter o contato de todas elas,
Mas que tem, outros têm. Eu que não tenho contato. Queria conhecer mais. Maravilha.